Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 9, versículos de 14 a 29. Depois, aproximando dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito imundo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe, e o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa? Tudo é o possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio. Vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e levantou. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não pudemos nós expeli-lo? Ele disse: essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta a cura espiritual de uma criança, de um jovem, em que Jesus, voltando do momento em que estava com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, do monte onde ele se apresentou na sua forma gloriosa, na transfiguração do Senhor, Jesus encontra com esse povo. E a discussão ali que Jesus encontrou não era devido à doença da criança, mas sim o porquê que os seus discípulos não conseguiram fazer a cura espiritual daquela criança. É muito interessante porque quando nós remetemos a um problema de doença, a um problema de saúde físico, dependendo do impacto dessa doença, nós sofremos muito. Nós, como família, sofremos muito acompanhando o sofrimento daquele ente que sofre, daquele ente que se encontra enfermo. Mas nós, como família, levamos esse ente ao médico, tratamos, damos remédio. E nesse caso, onde o ente sofre, padece
por uma doença espiritual. Com certeza, é muito pior, porque quando acontece um problema desse espiritual, nem todos acreditam, nem todos comungam da mesma fé. E por isso, além de todo o inconveniente, todo o sofrimento daquele filho, a família tem que tratar com os julgamentos. E aí, Jesus aparece de maneira forte, quando olha para aqueles que estão em volta, dizendo: até quando hei de aturá-los? Que a incredulidade daquele povo dificultava tudo. A falta de fé daquele povo, discutindo provavelmente qualquer coisa menos a falta de fé, incomodava Jesus. E quando o homem se apresenta a Jesus, o pai daquela criança, dizendo: se podes, faz alguma coisa, Jesus repreende-o. Se podes, basta ter fé, basta crer. Nos dias de hoje, creio eu que o que nos falta muito é a fé. Creio eu que nos dias de hoje nós temos acesso a médicos, medicamentos, de maneira não tão fácil, mas temos acesso. Mas algumas vezes esses médicos, esses medicamentos não resolvem os problemas. E então a única salvação, a única cura é o médico dos médicos. É aquele que olha não só a doença física, mas consegue olhar para a minha doença espiritual. E ali ele vai tocar. Mas esse médico dos médicos pede que eu seja curado da minha fé. E quando Jesus cura da sua fé, não cura só aquele que está padecendo, mas cura todos os familiares, porque é isso que Jesus nos pede, que creiamos. E quando a fé em família toma um poder muito maior, o milagre acontece. E é nesse momento em que os discípulos questionam Jesus o porquê que não conseguimos expulsá-lo. Justamente por termos uma fé fraca, não praticamos o maior e melhor exercício de todos, que é a oração. Deixamos para nos exercitar, fortalecer, aumentar a nossa fé nos momentos em que encontramos para fazer alguns momentos de oração. Perdemos mais tempo em frente à televisão, perdemos mais tempo em ver coisas que não nos agregam e deixamos o menor tempo para o exercício da fé, que é a oração, que é criar a intimidade com Deus, criar a intimidade com aquele que é o médico dos médicos, que me cura fisicamente e espiritualmente naquilo que eu preciso. Mas para que essa cura aconteça, eu tenho que deixar de ser incrédulo para que Jesus venha no meu encontro e eu tenha fé suficiente para aceitar e acreditar no poder daquele que me ama e que tem misericórdia infinita por mim. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana e até amanhã.